Como a visita de Trump ao Oriente Médio para pressionar a OPEP+, por mais petróleo pode acabar prejudicando os produtores dos Estados Unidos. Isso e muito mais a gente vai ver logo depois da vinheta. Mas antes disso, deixe seu like, coloque seu comentário e a gente se vê lá. As margens para os produtores de xisto dos Estados Unidos são muito estreitas. Essa é uma grande verdade. Com um preço em torno de $60 o barril, os principais produtores globais de petróleo do grupo conhecido como OPEP+, fizeram exatamente o que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vinha pedindo. E os produtores de petróleo norte-americano podem ser os que, em breve, pagarão o preço dessa conta. O grupo, liderado pela Arábia Saudita, anunciou em 3 de maio que aceleraria seus planos de aumentar a produção em junho, pelo segundo mês consecutivo, provocando uma queda nos preços do petróleo para os níveis mais baixos em mais de 4 anos. A decisão do grupo desencadeou um aumento na oferta. Apesar do petróleo bruto ter caído para a faixa de $60 por barril e os produtores de xisto dos Estados Unidos estão sentindo essa pressão, a gente observa claramente que desde sexta-feira o mundo do petróleo anda numa guerra comercial. A OPEP+ anunciou que aumentaria a produção em junho de 411 mil barris por dia. Isso ocorreria após um aumento de igual valor no mês de maio. Agora, os aumentos mensais são 3 vezes maiores do que o grupo havia planejado. E isso tudo em sua eliminação gradual dos cortes voluntários de produção de 8 de seus membros, totalizando 2,2 milhões de barris por dia até 2024. Os preços do petróleo de referência nos Estados Unidos e no mundo caíram acentuadamente após o anúncio do grupo. Em 5 de maio, a gente observou que os preços dos futuros do petróleo trazidos pela West Texas para o primeiro mês fixou em $57,13 o barril na bolsa de Nova York, enquanto o petróleo Brent fechou em $60,23 na ICE Futures Europe, ambos encerrando em níveis mais baixo desde 5 de fevereiro de 2021. Nesse cenário, a fraqueza nos preços do petróleo vem trazendo uma grande inquietude. E a gente observa que os produtores de petróleo, como não estão lidando com um mercado complicado e imprevisível, mas há alguns sinais positivos com os preços do petróleo subindo um pouco ultimamente, em parte por causa do crescimento da confiança do comércio global, destacando grande parte disso aos Estados Unidos, que anunciaram recentemente o primeiro acordo comercial com o Reino Unido desde o Brexit, e como mais acordos podem surgir, e nesse último entre a China aliviando as tarifas. Os produtores de petróleo estão lidando com um mercado complicado e imprevisível através de dados e observação. Esse tipo de desenvolvimento traz uma grande amplitude e uma grande característica, mas ele ainda se debruça sobre uma ameaça tripla. Essa ameaça tripla, ela vem sendo condizente quando a gente percebe a atribuição em probabilidade em cima de Trump. Por quê? Porque a tripla ameaça de Trump traz fraqueza econômica devido às guerras comerciais potenciais, para as sanções mais fracas contra o Irã e a Rússia, e pressão sobre os sauditas por mais petróleo. Isso traz uma inquietude ainda abrangente dentro do mercado do ouro negro do mundo. Com o preço do petróleo em torno de $60 o barril, a indústria se retraria ligeiramente e a produção ficaria estagnada. Abaixo disso, a gente começa a falar em demissões e queda na produção. Quando observa entre o duplo golpe das tarifas sobre os equipamentos e o preço baixo do petróleo, provavelmente há alguns nos Texas lamentando o resultado da eleição, ou melhor, coçando a cabeça e se perguntando: o que será do nosso petróleo americano? Várias grandes observações sobre isso traz que Trump prometeu aumentar a produção nacional de combustíveis fósseis e reduzir o preço da energia, chegando a declarar uma emergência
energética nacional como uma de suas primeiras ações como presidente, em apoio a isso. No entanto, os preços abaixo do petróleo deixam os produtores de xisto dos Estados Unidos, especialmente aqueles na bacia do Permiano, que se estende entre Texas e o Novo México, traz um sentimento de perigosamente próximos de seu preço de equilíbrio, forçando cortes em sondas de perfuração e redução de despesas de capitais. E isso tudo, a produção dos Estados Unidos deste ano deverá ficar em 100.000 barris por dia, abaixo das previsões anteriores. E isso, apesar da famosa agenda de Trump, Perfure Baby, Perfure, que promove a produção doméstica, traz em seus relatórios mensais Short Terms and Outlook, trazendo a divulgação no último dia 6 de maio que as informações da administração reduziu as suas previsões para a produção de petróleo nos Estados Unidos em 0,7%, e isso corresponde a 13,42 milhões de barris por dia em 2025. Em base na observação semanal, a produção nacional de petróleo ainda está acima de 13 milhões o barril. E esse número pode cair abaixo dos 13 milhões, embora não significativamente. Acredita-se que ele fique entre 12,5 milhões de produção de barril dia por níveis de preços atuais. E isso tudo traz ainda mais observação. Se Trump já havia pedido à OPEP e seus aliados que extraíssem mais petróleos, trazendo uma margem maior sob pressão dos preços, o mercado deve começar a ver os números de sondas de perfuração de petróleo diminuir, justamente com os investimentos em capital. E isso traz um grande ponto de observação. O futuro do preço do petróleo nos Estados Unidos para os produtores norte-americanos entra em um grande choque com tudo que vem do mercado árabe, trazendo pressões não para a elevação dos preços como se acredita do ouro negro, e sim pressões de queda, caindo mais ainda o preço. Então, o movimento de alta que a gente vê de recuperação do preço dos petróleos não podem ser ditos como cadeia final de recuperação de valor, e sim pode ser observado a partir de agora como área de recuperação mais um movimento, e a tendência baixista em seus preços continua na mesa sob pressão. E escreve aí para mim, como você acha que o preço do petróleo no mundo inteiro caindo e a tua gasolina nacional continua extremamente cara? Responde aí para mim, o que você acha disso? E a gente se vê no próximo encontro.